E aí, turma, beleza? Hoje, aula 01 de História, vamos abordar sobre Grécia Antiga, falar sobre temas relacionados ao Enem. Separei aqui uma série de temas que estão voltados para justamente o Enem. Você, terceiro ano, principalmente aí que está nesse momento de pandemia, de sofrimento aí, não sabe se vai terminar o ano ou não, mas vai dar certo. Espero que dê tudo certo. E de qualquer forma, temos que estudar, temos que prosseguir aí. E os assuntos agora são relacionados para o Enem, para a gente não perder muito tempo, beleza? O foco aqui é o Enem. Mesmo que você não for fazer, o importante é fazer, é aprender, é fazer parte do processo, beleza? Então, essa aula de hoje vamos abordar dois temas, vou dividir ela em duas partes. E vou falar sobre filosofia e falar sobre história das duas ideias juntas aqui nessa aula. Tudo bem? Tentar maximizar, juntar o máximo possível. Então, bora. Grécia Antiga. Beleza? Então, Grécia Antiga, poxa, velho. Deixa eu só conferir uma coisa aqui rápida. Ok. Bom, para falar de Grécia Antiga, a gente tem que entender uma coisa. Os gregos têm uma grande influência das nossas vidas na sociedade ocidental, que somos nós. Por exemplo, os gregos e os romanos têm uma influência brutal, isso é inegável. Os romanos têm influência da religião, que é o cristianismo, que hoje praticamente domina o cenário religioso no mundo ocidental. Tem também a questão da democracia, que veio na Grécia Antiga, que veio das gregos, a república, que veio dos romanos, e assim sucessivamente, né? Mas do mundo antigo, a gente tem muita influência, né? E o que é o mundo antigo? Vamos entender logo o que é a antiguidade, né? Muita gente confunde a antiguidade com a Idade Média, com pré-história. Pré-história é o período antes da escrita, né? Do surgimento do homem até a invenção da escrita, chamado de pré-história. Idade Antiga é da invenção da escrita, 4000 a.C., até o ano da queda do Império Romano, né? Até o 476. Então, esse período é chamado de Antiguidade. Da Antiguidade tem várias civilizações. Tem os mesopotâmicos, os egípcios, os chineses, os persas, os fenícios, os hebreus, os gregos e os romanos. A gente vai falar sobre os gregos, que é o ponto aqui chave dessa aula, beleza? Então, muitas coisas dos gregos têm influência. Vou botar aqui, tem algumas aqui nesse slide aqui, essa imagem, que as outras são as Olimpíadas, a democracia, a filosofia, o teatro e tantas outras aí que têm influência da nossa vida, tanto grego quanto romano. Beleza? Os romanos aí tem a religião, tem o idioma, a república. Então, hoje a gente vai se ater principalmente à ideia dos gregos. Bom, aqui tem algumas imagens relacionadas aí ao mundo grego antigo. Vamos tentar identificar algumas ideias aqui relacionadas. Aqui mesmo, por exemplo, essa imagem aqui é de um filósofo, a escola também de Platão, mas aqui é o filósofo Diógenes de Sinope, que vivia em Atenas. Ele era um cara que morava dentro de um barril, vivia com os cachorros, era um cara que não tinha apegos materiais, vivia 100% largado. Ele era discípulo de Sócrates e odiava Platão, achava Platão um completo idiota que falava demais. Mas tudo bem. Então a imagem dele é bem interessante, aqui é a escola de Platão, que essa imagem foi feita já no Renascimento Cultural, né? Não foi feita na época dos gregos, foi feita na época do Renascimento. Aí vem aqui o Partenon, deixa eu botar a caneta aqui para ver melhor. O Partenon, né? Essa é uma imagem da época, assim, uma reprodução da imagem da época. Essa aqui é uma foto mais atual. O Partenon, que era o centro, a ágora, o centro intelectual democrático em Atenas. A democracia em Atenas. Então, o Partenon é em Atenas. Vamos ver uma questão sobre isso aí já já. Temos a questão das Olimpíadas, que é de grande influência, veio do mundo antigo, né? Veio do mundo grego. Eles tinham uma fissura brutal pela questão do físico do corpo. Aqui tem um homem jogando um disco. Então, o preparo físico era muito importante na Grécia Antiga. Assim como os deuses gregos também tinham uma questão corporal muito forte. Aqui é Zeus, e era sua esposa. Então, os deuses gregos, os gregos tinham essa fissura do corpo, a beleza corporal acima de tudo. E claro, os gregos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, né? Eles tinham essa ideia de várias divindades. E divindades essas que cometiam erros, que pecavam, que bebiam, que se embriagavam, né? Temos o Dionísio aí, tinham inveja. Então,
os deuses gregos eram uma espécie de espelho da vida humana. Da vida deles lá a representação divina era como se fosse a representação deles lá. Então, basicamente, esse conceito de sociedade, esse conceito de estrutura social religiosa vai se perdurar na Grécia Antiga. Agora vamos avançar. Grécia hoje, né? A imagem aí do Partenon hoje em dia é uma foto bem massa, velho. Foto show de bola, gostei demais. Mas enfim, avançando. A história dos gregos da Grécia Antiga, ela é dividida em 5 etapas, né? E vamos dividir essa aula entre essas etapas aqui, né? Temos aqui a primeira que vamos falar sobre esses 3 tópicos aqui e o período clássico helenístico. Assim, nesse primeiro momento aqui, essa vai ser a aula 1 e a aula 2 vai falar sobre o clássico e helenístico. Os 5 períodos são pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. São as 5 fases da história dos gregos. Então, esses 5 períodos aí são marcados por acontecimentos que nós vamos tentar destrinchar aí durante a aula, beleza? Então você vai anotando aí as informações. Período homérico aconteceu o quê? Período arcaico aconteceu o quê? Período homérico aconteceu o quê? Sai destrinchando e montando, beleza? Que isso vai ser importante para responder as atividades e exercícios mais na frente. O mapa da Grécia, né, que é um conjunto de ilhas também da península do Peloponeso. Península, o que é uma península? É o que nós chamamos de quase ilha. Atenas, que fica aqui, ó. Então tem toda essa região aqui que faz parte do que nós conhecemos como Grécia, beleza? Então vamos lá. Período pré-homérico é a primeira fase. Também é considerado o período da sociedade minoica ou cretense, porque houve um domínio de Creta, da ilha de Creta, do reinado de Creta, sobre as outras cidades, sobre as outras regiões da Grécia. Minoica, porque quem governava Creta era o rei Minos, que ficou muito conhecido na antiguidade, porque ele foi o elaborador do que conhecemos como o labirinto do Minotauro. Vamos chegar lá. Beleza. Período, primeiro ponto aqui, período entre 25 ao 12 a.C., organização das primeiras colônias gregas, organização econômica baseada na agricultura, deixa eu botar aqui, agricultura e economia, e no comércio pelo mar, que é chamada aqui de, comércio pelo mar tem uma palavra que define, é talassocracia. Talassocracia é comércio pelo mar, beleza? Uma coisa interessante para se analisar sobre esse período grego, esse início aí do primeiro momento grego. Haviam vários povos que habitavam essa região. Claro que Creta dominava nesse primeiro cenário, mas vários povos habitavam essa região. Povos como os jônios, os aqueus, os cretenses, os eólios, os dórios. Então esses povos aí que habitavam o período pré-homérico eram diversos, né? Eram povos nômades ou seminômades que começaram a migrar para aquela região e se instalaram por lá mesmo, beleza? Só que o fim desse período aqui, do período pré-homérico, ele ocorre justamente com a invasão dos dórios, né? O domínio dos dórios, e esse domínio dos dórios leva à passagem do período pré-homérico para o período homérico, beleza? Esse é um ponto que deve ser entendido e esclarecido. Então, só para revisar, o período pré-homérico é o período onde foi o período da formação da Grécia, onde vários povos se formaram por lá, e o que dominava era Creta, beleza? Por isso, sociedade cretense ou sociedade minoica, beleza? Justamente pelo fato do rei Minos. Com a chegada dos dórios, aí ocorre a decadência disso e o início de uma nova era, que é o período homérico. Vamos avançar. Ainda no período pré-homérico, ainda na sociedade cretense ou minoica, ocorrem as lendas, no caso a lenda do Minotauro, né? No caso, o que acontece é o seguinte, o que são as lendas gregas, são as mitologias gregas. A mitologia grega é de fato uma tentativa de explicar algo que eles não conseguem explicar de maneira lógica, né? O que todo mito é algo que se explica de uma maneira não lógica. E nesse contexto aí do Minotauro, é uma lenda que tenta explicar a decadência de Creta. Então vamos explicar o que foi a lenda do Minotauro. Minos queria ser rei de Creta e ele pediu aos deuses, né, ao deus Poseidon, essa proeza. E Poseidon deu a ele uma missão:
sacrificar um touro, o touro do mar. Poseidon daria esse touro a ele e o Minos o sacrificaria. Até aí tudo bem, só que Minos achou o touro muito estiloso, muito bacana, muito bonito, né? E disse, pô, vou matar esse animal lindo nada, vou pegar um meu ali qualquer, pegou um qualquer dele, matou lá e disse, ó aí Poseidon, matei o touro e ofereço ele pra você. Só que Poseidon é o deus, ele não é nem o idiota, então ele soube da trapaça de Minos. Só que Poseidon teve uma vingança sádica, né? Ele foi um cara meio maldoso nessa vingança que ele... os deuses gregos são disso, eles gostam de umas vinganças loucas da porra. Então o que foi que ele fez? Poseidon fez com que a esposa de Minos se apaixonasse pelo touro e gerasse um filho. Vê que doideira, velho. Então ela se apaixona pelo touro e juntos os dois fazem zoofilia e surge uma criança, metade homem, metade boi. Não é um corno não, é um minotouro. E eles acharam, pô, não queriam matar esse animal, né? Mas tinham que deixar ele preso em algum canto. Aí Minos mandou fazer um labirinto, jogou o minotouro lá e deixou que ele vivesse lá nesse labirinto. E a cada 7 anos, como Creta estava dominando as outras regiões da Grécia, as outras regiões que haviam sido derrotadas deveriam enviar pessoas a cada 7 anos para serem sacrificadas no labirinto. Eu não sei se são exatamente 7 anos não, mas enfim, tinham que levar pessoas para serem sacrificadas nesse labirinto. Até que surge um herói grego de nome Teseu, que já está aqui já, né? Que ele carrega em si um novelo de lã, porque ele, ao chegar em Creta, ele se apaixona pela filha do rei Ariadne. Aí essa moça Ariadne entrega a Teseu o novelo de lã e uma espada mágica, onde ele não se perde do labirinto e ainda mata o Minotauro. Então ele mata o Minotauro nessa situação que representa essa lenda, a decadência de Creta e o início de uma nova era. Beleza? Tem até uma historinha aqui. Deixa eu colocar para vocês. Certa vez, Minos, o rei da ilha de Creta, desobedeceu o deus Poseidon e sofreu uma punição severa. Foi obrigado a manter em sua ilha um terrível monstro, parte homem, parte touro, chamado de Minotauro. Por segurança, Minos encomendou um labirinto gigante e lá o prendeu. Porém, para acalmar o monstro, Minos tinha de entregar pessoas para serem devoradas de tempos em tempos. E assim aconteceu, até o herói Teseu ouvir a história. Bom, tá bom. É só pra... coronavírus. Só pra instigar mesmo e trazer a ideia aqui pra vocês, beleza? Então, vou voltar aqui pra aula. Então, essa é a história do Teseu e do Minotauro e a decadência do Império de Creta. A invasão dos Dórios é que marca a decadência do período pré-homérico e o início do período homérico. Então, avançando, ó, aqui os Dórios. Os Dórios, nesse período pré-homérico, eles eram altamente guerreiros, dominavam o ferro e foram grandes destruidores, invasores, invadiram as regiões da Grécia, causando uma diáspora. Diáspora quer dizer fuga, saída. Então os gregos saíram das ilhas e migraram para o interior, para algumas ilhas vizinhas, fugindo dos dórios e viviam sob a ameaça dos dórios. Inclusive no período homérico viviam sob a ameaça dos dórios. Então a invasão dos dórios às cidades gregas causou a transição para o período homérico. E esses dórios vão dar origem ao que conhecemos como espartanos. Então os espartanos vão ter sua origem nos dórios, beleza? Então já dá para ter uma noção de como eram os dórios aí, que os espartanos eram extremamente valentes e briguentos. Beleza? Avançando. Aí vem, início da idade do período homérico. Bom, no período homérico, que é o segundo período do mundo grego, da história dos gregos, é também conhecido como Idade Escura. Quem é Homero? Homero é um poeta cego, que ele recitava pelas ruas, pelas cidades gregas, duas histórias super conhecidas, a Ilíada e a Odisseia. Ilíada e Odisseia são histórias
lendas, mitos que representam, que contam momentos da história dos gregos. É engraçado que todos os mitos, tanto de Teseu, que a gente viu agora há pouco, quanto tantas outras, dizem que não podemos, é uma coisa bem interessante, né? Deixa bem clara a mensagem, não pode se desafiar aos deuses. Os homens não vivem sem os deuses são importantes para os homens. Daí a ideia de oferendas e tudo mais. Tem um filme podre que eu vi esses dias aí, vou botar até um trecho do vídeo aqui, que fala sobre o período, o Hércules, né? O Hércules é interessante. A história dele também é uma ideia de desafio aos deuses e tal. Então, todas as mitologias, todas as ideias, é uma ideia de pensamento relacionado ao desafio que ocorre entre homens e deuses, beleza? Então, vamos avançar aqui. Ilíada e Odisseia. Vamos entender o que é Ilíada e o que é Odisseia, né? Deixa eu botar aqui, avançar aqui. A Ilíada fala sobre a Guerra de Troia. Aqui, a Guerra de Troia, o cavalo de Troia. Então, a Ilíada é o que mostra sobre a batalha que levou à Guerra de Troia. E a Odisseia é a história de Odisseu, o cara que deu a ideia brilhante de construir um cavalo. Vou explicar as duas aqui para você. Simplesmente ocorreu uma guerra entre gregos e troianos, né, como diz a história. Na verdade, os troianos roubaram uma mulher chamada Helena. Helena fugiu de Menelau, que era um rei de algumas cidades ali da Grécia, e fugiu para para Troia. Né? Fugiu de Menelau para Troia. Logo, os gregos se juntaram. Menelau conseguiu convencer todo mundo ali a invadir Troia por causa de Helena. Então todo mundo vai para lá para guerra e tudo mais. Inclusive tem alguns personagens interessantes nessa guerra aí. Por exemplo, Aquiles, né? O Aquiles que vai lutar nessa batalha aí da Guerra de Troia. Inclusive ele vai morrer nessa guerra com a famosa flechada no calcanhar. Mas enfim, eles vão para a guerra em Troia. Lá são 10 anos de conflito. Essa história dos 10 anos de guerra é chamada de Ilíada. Beleza? Aí vem a outra parte. Eles conseguem vencer a guerra como? Eles fazem um cavalo de madeira, fingem que morreram de alguma doença, se escondem em barcos no mar e alguns soldados vão para dentro do cavalo. Os troianos acreditam que o cavalo de madeira é uma oferenda, levam o cavalo para os portões, para dentro da cidade. Lá eles fazem uma festa, enchem o tangelo de cachaça. À noite os soldados saem do cavalo e botam o terror em todo mundo. Abrem os portões da cidade, os soldados entram e matam tudo, mata geral. O que acontece então? Odisseu se achou o máximo. Foi até a beirada do mar e disse que não precisava dos deuses e conseguiu fazer sozinho, porque ele é o cara, porque ele é inteligente. Realmente era muito inteligente, né? Só pelo fato dele desafiar os deuses, Poseidon disse: então, meu filho, você nunca mais vai voltar para casa. E o retorno de Odisseu, da ilha de Troia até Ítaca, onde ele morava, esse retorno aí dele vai ser um tormento sem fim. Daí o nome Odisseia. Tem até um filme aí, vocês podem procurar ele. Vou botar o link aqui também, vou até anotar. Hércules e Odisseia, botar link. Então, a Odisseia passou muito no SBT esse filme, mas eu era pivete quando assisti esse filme. Enfim, tem ele no YouTube completo. Então, Ilíada e Odisseia são contos que relatam a história desse período. Então, Homero era quem contava essas histórias aí. A Ilíada e a Odisseia, beleza? Aí vem, ó. Nesse período, já que é chamado de Idade Escura, justamente porque há uma escassez de fontes de pesquisa. E muita coisa é pesquisada pela arqueologia ou pelos poemas ditos na época. E o mais contado era esse aí, Ilíada e Odisseia. Formação das primeiras comunidades gentílicas. Então, nesse período, a sociedade era baseado na comunidade patriarcal, era chamado de genos ou gentílicas, e eles viviam sob constante ameaça dos dórios. Então, o que você tem que entender é o seguinte: nesse período, a sociedade era patriarcal, chamada de genos. Essas genos vão perdurar no período homérico, beleza? Vamos ver aqui, ó. Genos eram famílias coletivas que reuniam um descendente de um antepassado comum, ou seja,
tinham traços familiares. Às vezes eles diziam que até descendentes de algum deus. Aí por isso que vão dar origem a determinadas cidades que vão ser reverências em alguns deuses. Por exemplo, Atenas, a deusa Atena. Esparta, a Ares, que é o deus da guerra. E assim vai, beleza? Então, essas gêneros, cada gênero era chefiada por um membro mais velho, que era um patriarca, ou chamado de pater, com autoridade militar, religiosa e política. Beleza? Então essas são as características das gêneros que vão se estruturar nesse período aí homérico. A economia era a agricultura e o pastoril. Né? A terra era propriedade coletiva. Produção destinava-se à subsistência da família. Comércio pouco desenvolvido, com base em troca, ou à base de troca. Não havia desigualdade econômica e nem social. Então, nesse período, as gêneros eram pequenas, tinham estruturas, eram que se formavam. Estou dizendo que todos eram assim, não, mas a grande maioria era dessa maneira, beleza? Então, voltando. Aí, aqui, cavalo de Troia. Deixa eu ver se dá para ampliar aqui. Dá sim, aí, ó. Isso é do filme, inclusive, do filme Troia. Esse é o cavalo que foi construído aí. Opa! O cavalo que foi construído. Aqui eu botei alguns links aqui, mas eu não vou me pegar isso não, vamos avançar. Depois vocês veem aí, eu vou deixar lá no final para vocês assistirem, beleza? Mas é do filme Troia. Avançando. Bom, com o crescimento dessas gêneros, o que marca a transição, né? O crescimento dessas gêneros, as gêneros ficam grandes demais e tornam-se nesse contexto aí cidades-estado. Né? Aí as cidades-estados, a transformação de gêneros em cidades-estado marca a transição do período homérico para o período arcaico, beleza? Então é marcado pelas polis, que é chamadas de cidades-estados. Vou botar aqui o nome polis. Beleza? Bom, então nesse período, o período arcaico, é o período compreendido entre o século 8 e 6 a.C., transição das gêneros para as chamadas polis, beleza? Que são as cidades-estados. Cidade-estado quer dizer o quê? Que cada cidade tinha sua autonomia, era autônoma, política, social, educacional, cada um se governava por si só, beleza? Por isso cidade e estado. A única coisa que ligava as cidades gregas eram as seguintes, eram dois fatores. Religião, que era comum, e o idioma, que era o mesmo para todos, beleza? Então vamos lá. Nessa perspectiva aí, duas cidades vão se desenvolver: Esparta e Atenas. Né? São as duas cidades que vão se destacar nesse cenário, inclusive vão brigar, vão se destruir, se autodestruir as duas, que a gente vai ver isso lá na frente, beleza? Então, vai ter uma série de problemas sociais, migração dos povos para a região do Mediterrâneo, enfim. O que você deve entender é o seguinte, que nesse período arcaico é o período que ocorre o desenvolvimento das cidades-estados, principalmente Atenas e Esparta. Mas tem várias outras, Corinto, Olímpia, Tebas, Delfos. Então tem várias cidades-estados, mas as principais que vão vão crescer e vão dominar a Grécia como um todo, Esparta e Atenas. Estrutura da polis, né, como era formado aí, ó. Né, havia essa muralha, era toda cercada por muros, as cidades. Tinham, aqui a Ágora era a parte mais alta, ou Partenon, que era onde discutia-se a política, né, e era toda murada porque as cidades viviam em constante conflito, beleza? Avançando. Isso aqui interessa, não, vamos avançar. Bom, cidade de Esparta. Vamos entender algumas características dela aqui. Bom, a polis de Esparta, a cidade de Esparta, eles eram considerados de cara assim, grandes guerreiros, né? Os grandes guerreiros da Grécia, descendentes dos dórios. No caso, os dórios foram os iniciadores desse processo de educação espartana. Eram temidos e xenófobos. Xenófobos quer dizer que eles tinham aversão a povos estrangeiros. Os espartanos eram extremamente chatos, né? Isso na antiguidade era cabuloso. Sua população e sua educação era voltada para o combate, para a guerra. Não formaram a democracia. Lembre-se disso aqui, ó. A democracia é uma característica de Atenas. No mundo antigo, no mundo grego, a democracia é uma característica de Atenas.
eles eram aqui uma monarquia, havia um rei, né, que governava. Inclusive o mais conhecido de todos é o Leônidas, do filme 300. A gente vai ver um trecho aqui daqui a pouco. Então beleza, é um ponto que tem que entender. Esparta era voltado para a guerra, toda a estrutura lá era voltada para a guerra. A mulher na sociedade espartana é interessante analisar, né? Como era a vida da mulher nesse contexto da sociedade espartana. A mulher era respeitada. A mulher tinha o seu grau de respeito dentro dessa sociedade, desse grupo, dessa cidade-estado. Porque ela gerava guerreiros, jovens saudáveis. As mulheres também faziam atividades, eram fisicamente também preparadas para gerar soldados fortes e preparados. Soldados fortes e preparados para compor o exército de Esparta. Beleza? Então toda a estrutura dele, toda a sociedade dele é voltado realmente para isso. É você ver que na história da educação é praticamente isso. A educação é fruto do desenvolvimento da sociedade. O que a sociedade desenvolve, Pô, eu tô batendo aqui demais. O que a sociedade, o modelo econômico que ela desenvolve, a educação vai acompanhar esse modelo econômico, né? Então a estrutura de Esparta era guerra. Então logo a educação, a estrutura de toda a sociedade, o resto, a microestrutura vai ser toda voltada então nesse contexto para a guerra, beleza? Sociedade espartana, vamos lá. Vamos analisar como era a vida lá, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu lá pra cima mesmo. Tudo em Esparta era do Estado. A terra era dividida em lotes, doada de maneira vitalícia aos espartanos. No caso, tinham outros que viviam lá que não eram espartanos, os lotes, por exemplo, né, que eram trabalhadores. Era proibida a prática de comércio pelos espartanos, contribuiu para o monopólio dos periecos, né, aqueus que habitavam a periferia. Como comerciantes, os periecos completavam a economia da polis, favorecendo a autossuficiência espartana e a xenofobia. No caso, eles eram autossuficientes, eles eram chatos, meu irmão. Não queria conversa com ninguém. Você tá com um problema lá. Inclusive a Grécia entrou em alguns conflitos que a gente vai ver mais na frente um pouquinho, que os espartanos não entraram e que se lasque pra lá. Se não tá mexendo comigo, problema seu. Então, é interessante ver isso aí. A aversão a povos estrangeiros eram demais. Mas vamos lá. Educação. A educação em Esparta era voltada para a guerra. Vamos ver esse vídeo aqui que ele vai deixar bem mais claro e eu vou dando uma análise explicativa com relação a isso, né? Mas uma coisa deve ser entendida. A educação, até a deformidade. Se a criança nasceu com alguma deformação, ela era descartada logo de cara. Algumas tribos indígenas no Brasil praticam também esse tipo de estrutura de eugenia, podemos chamar dessa forma aí. Mas vamos lá. Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. Ele foi batizado no fogo do combate. Você vê, desde criança era voltado para guerra. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Ensinado que morrer em serviço num campo de batalha por Esparta era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. Aos 7 anos, como era de costume em Esparta, o menino foi retirado de sua mãe e levado para viver num mundo de violência. Construído pelos 300 anos da sociedade guerreira de Esparta, para criar os mais fortes soldados que o mundo já conheceu, o Agogê, como é chamado, força o menino a lutar, a passar fome, a roubar e, se necessário, a matar. Esta foi sua iniciação. Esta experiência para ele era o retorno para o seu povo como um guerreiro espartano. Terremoto. Não, capitão. Formação de batalha.
dia, homens! Hoje para sempre, ele pertencerá a vocês! Persas! Venham tomá-las de nós! Doideira, essa guerra aí é chamada de guerras pérsicas ou guerras médicas, que foi no período clássico que a gente vai ver mais na frente. Então, você vê o preparo físico dos espartanos nesse contexto da guerra. Não lhes deem nada, mas tirem deles o que tiverem! Você vê que a estrutura física de um espartano realmente é voltada para a guerra. A cabeça dele é pensando em conflito, pensando em combate desde criança. Então a educação fomentava essa ideia de conflito, de combate, eram preparados para tal. Beleza? Então que isso fica bem claro para você. Já em Atenas a situação era outra. Atenas desenvolveu a filosofia, desenvolveu a educação, desenvolveu a retórica, desenvolveu a democracia. Então em Atenas a situação era outra, a educação era de outro modo. Mas vamos entender como era a vida em Atenas, beleza. Então veja aqui, o berço da democracia é um ponto que a gente vai destacar. Então em Atenas a educação era praticamente essa, voltado para o exercício da democracia, o ensino da retórica. Claro que também havia a ideia física, o preparo físico e mental era muito importante nesse contexto da educação em Atenas, beleza? Então vamos lá. Atenas destacou-se como o maior centro cultural, político e econômico da Grécia. Cidade de origem jônica, tornou-se padrão de desenvolvimento das cidades-estados gregas. Localização na Ática, próximo ao mar Egeu. Aí vem aqui, ó, sociedade ateniense, só para ser bem claro, né? Tinha os Eupátridas, os Geórgios, Tetas, Dimiurgos, Metecos e haviam escravos. Escravos eram geralmente dois tipos, ou por dívida ou por conquista, né, prisioneiros de guerra, ou eram endividados. No caso aí, os atenienses, os bem-nascidos, como eram chamados, filhos de pai e mãe ateniense, esses aqui eram a aristocracia e exercia o poder da democracia. Aí vamos lá. Em Atenas, a vida política é mais ou menos assim. Vou tentar adentrar muito nisso aqui não, mas havia uma monarquia aristocrática, houve oligarquia, né, que foi um período dos oligarcas, monarquia, oligarquia, teve período de tirania, os tiranos, né, e a democracia, que esse é o ponto que cai no Enem bastante, cai tanto na questão de filosofia, de sociologia, quanto de história. Então, a democracia, de início aí, ela foi iniciada, né, por Clístenes, né, que fez nascer esse conceito de democracia, e aperfeiçoada por Solon, beleza? Então as leis de Solon foram as leis que marcaram o início desse processo democrático. Bom, e o que era democracia na Grécia Antiga? O que era democracia em Atenas? A democracia em Atenas era uma democracia que consistia basicamente em uma democracia participativa, ou seja, eles participavam diretamente das decisões políticas. Eles iam lá na ágora fazer parte do processo político. Aí vem aqui no slide, está dizendo bem claro. O cidadão em Atenas, era ele que participava dessas deliberações, né? Só que quem era o cidadão? Eram homens, filhos de pai e mãe ateniense, mulheres, estrangeiros, estavam de fora, e crianças também. Esses não participavam da vida política. As mulheres eram legadas ao trabalho do lar. Inclusive vários textos de vários filósofos na época retratam muito isso. A sociedade era muito... mas lá era mais machista. A mulher estava
fincada, atrelada aos fazeres domésticos em Atenas. Ela tinha que ficar em casa, ela tinha que fazer as atividades domésticas, beleza? Então, a democracia era exercida apenas pelo cidadão, homem, filho de pai e mãe ateniense, beleza? Então, ela era uma democracia que era considerada participativa. Você participava diretamente das decisões. Então, aqui, eu botei aqui a democracia na Grécia e democracia hoje. Na Grécia já falei. Deixa eu botar aqui o apontador. Democracia na Grécia era direta, né? Nesse caso participava e limitada aos atenienses homens. Esses tinham que ser filhos de pais e mães atenienses. O próprio cidadão defendia seus interesses políticos. Muitos questionavam esse modelo de democracia na época, né? Como a gente questiona hoje também a nossa democracia. A democracia na época era questionada porque qualquer um falava, qualquer idiota podia falar. Platão questionou isso várias vezes. E a democracia hoje é uma democracia que ela é representativa. Como assim representativa? Porque nós, cidadãos, através do voto, escolhemos o nosso representante. Então, nós podemos votar, todo mundo pode participar das eleições, claro. A partir dos 18 anos, você é obrigado a votar. Então, a obrigação de exercer os direitos políticos. Então, o que acontece? Democracia hoje é praticamente a escolha dos representantes através do voto. Então, é uma democracia representativa. Na Grécia era participativa, direta. Nós somos indireta, beleza? Compreendido? Avançando. Para fixar aqui, ó. Atenas era uma região, uma cidade cosmopolita, ou seja, aceitava estrangeiros, aceitava de boa, né? A economia mercantil, né, de comércio, educação para os cidadãos, inclusive o uso da retórica, e regime político era democrático. Já em Esparta, era uma xenofobia, eles odiavam povos estrangeiros, a economia era agrária autossuficiente, a educação era para formar soldados, e o regime político oligárquico, ou monarquia, né? Uma monarquia, uma elite que dominava esse cenário da época, beleza?